Boas-vindas a todos que vão nos assistir aqui na nossa terceira edição do Fórum Infil. Eu sou a Marta Dias e juntamente com o Pedro Paulo Legei, nós idealizamos esses encontros e já estamos agora na terceira edição. E para nós é uma satisfação poder ter esse momento de conexão com tantos líderes, empresários, profissionais que atuam na área de RH, advogados. É uma legião de profissionais que amam pessoas, que cuidam de pessoas e buscam constantemente se aperfeiçoar, se capacitar, entendendo mais de tecnologia, inovação, tudo que é inovador, tudo que é revolucionário no quesito treinamento e desenvolvimento comportamental, no quesito cuidado com o ser humano. E para nós podermos evoluir, né? Então, hoje nós estamos aqui na terceira edição do nosso Fórum Infil, e hoje nós vamos falar de algo muito importante, algo que a gente vive aqui no dia a dia, a gente conversa com muitos líderes, então a gente sabe como é o desafio da liderança para manter o time engajado, o time empenhado, em sintonia, alinhado com os princípios, com o propósito do negócio. Então, hoje a gente vai falar qual é o papel da liderança no quesito felicidade organizacional. E sim, gente, o líder, ele tem esse papel, porque é o líder que é o multiplicador da cultura da empresa. Então, o Pedro vai falar com maestria como é esse desafio aí no dia a dia para esses líderes e como o líder também, sabendo o papel dele nessa etapa, né, nessa missão de engajar, de desenvolver, de produtividade e eficiência. Então, o Pedro vai trazer um conteúdo para a gente aqui riquíssimo. E você que está nos assistindo, pega um papel, uma caneta, vai anotando aí os principais pontos que você perceber que faz sentido para você, perceber que é possível aplicar aí no seu dia a dia dentro da empresa onde você trabalha. Então, Pedro, seja muito bem-vindo e é contigo agora. Obrigado, Marta. Estamos aqui para mais um Fórum Infil, né, o nosso terceiro fórum, em que ele tem uma cronologia, a gente está falando de assuntos que eles vão se anexando ao anterior, certo? Então, hoje nós iremos falar sobre o papel da liderança na felicidade dos colaboradores e, e essa felicidade gerando um lucro para a empresa, sendo lucro para a empresa. Então, o nosso foco hoje, nosso pensamento aqui, a nossa reflexão, vai girar em torno deste assunto, o assunto da liderança. E, para isso, eu vou fazer uma pequena apresentação para conduzir a nossa reflexão de hoje. Ok? Vou pegar aqui. Bem, liderança, felicidade e lucratividade, né? Onde a emoção encontra o resultado. Essa é a nossa reflexão de hoje, no nosso terceiro fórum Infil. Quando a gente começa a falar de liderança, deixa eu passar aqui rapidamente, aqui é um mini currículo meu e o da Marta, tá? E aí a gente vai aqui para esse slide em que vamos tratar que o líder é o principal gerador do clima emocional. Aqui já começa a falar de clima emocional, que é uma coisa já começa um diferencial da atualidade, né? A questão das emoções. Este líder, quando a gente pensa em líder, a gente tem que pensar qual o papel do líder dentro de uma organização. Aqui tem uma pergunta: as pessoas deixam empresas ou deixam os seus líderes, né? O líder, ele é a interface dos colaboradores com a empresa. Ou seja, ele fica ali no meio do caminho. Os colaboradores interagem com a empresa por meio da sua liderança. Por isso que o papel do líder é muito importante, porque ele representa a empresa de alguma maneira. Só que existem alguns elementos que são importantes para poderem conduzir esse bem-estar emocional, né, essa saúde emocional dos seus colaboradores. Vejamos que ali envolve a questão da confiança. Se essa liderança
ela de fato confia nos seus colaboradores. Quando a pessoa não se sente confiável, ela não se sente parte daquela atividade. Às vezes, o líder delega alguma coisa, mas ele não deixa de controlar o que ele delegou. Então, ele não confia plenamente no seu subordinado. E, obviamente, que quando nós estamos neste papel, de alguém nos passar algo para fazer e ficar nos cobrando o tempo todo, nós não nos sentimos tão bem assim. Então, essa questão da confiança é algo muito importante no papel da liderança. Depois, nós vemos aqui a questão do reconhecimento. Quando a pessoa faz, ela se dedica, ela dá o máximo dela, ela percebe algum tipo de reconhecimento por parte da sua liderança? Ela percebe que o líder notou o que ela fez de fato, ele fala alguma coisa, ele agradece, ele enaltece a pessoa. Isso também é alguma coisa muito importante quando nós falamos de bem-estar emocional, né? Bem-estar da pessoa. A questão da segurança, será que este subordinado ele pode falar o que ele pensa dentro da organização, do seu ponto de vista? Ele pode arriscar até certo ponto? Quando ele recebe uma missão qualquer interna, será que ele tem uma certa autonomia para arriscar? Então, quando nós falamos de segurança, é essa perda do medo que o colaborador tem com relação àquilo que ele está fazendo sob uma liderança. E o engajamento dessa pessoa? Ela se sente engajada? Ela se sente participando? Ela pode opinar? Ela é chamada para fazer as coisas? Ela tem voz ativa dentro da equipe? Então, isso nós podemos dizer que é o engajamento. E, finalmente, a motivação. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela entende por que está fazendo? Ou ela faz aquilo por fazer? Ela não sabe de nada. O líder, ele gasta um tempo, ele dá um tempo dele para explicar aos à sua equipe, aos seus subordinados, o motivo pelo qual elas estão realizando certas atividades. Às vezes a atividade é até uma atividade assim bem simples, mas a pessoa entende por que está fazendo aquilo. Certa vez eu tive um coordenador que eu achava um bom líder, e ele falou uma coisa para mim, né? Eu achei interessante. Eu estava na fase do estágio, aí ele chegou para mim, a gente trabalhava em centro de informações, dentro de informática, e a gente tinha que levar, às vezes, os equipamentos para os locais. Aí ele chegou para mim e falou: vamos tirar para o ímpar de quem vai levar. Eu achei tão interessante aquilo, obviamente, que ele não levaria aquilo, mas o simples fato dele se colocar no mesmo patamar que o meu para fazer uma atividade que era carregar um computador para alguém, se demonstra que a pessoa estava me motivando, mostrando assim, nós somos iguais nesse sentido. Então, esses detalhes fazem diferença, por isso que eu estou contando isso hoje, porque isso, eu lembro desse fato. Se não fosse uma coisa importante, eu não lembraria. Então, repare que são os detalhes que esse líder demonstra como a empresa é. Porque o líder, ele é formado pela própria empresa para representá-la. Ele é o representante da empresa perante os outros funcionários. É ele que mostra como a empresa vai tratá-los. Então, quando ele assume o papel de uma pessoa da empresa, lógico que a pessoa espelha a empresa nele. Fala: olha só, a empresa me trata através do meu líder. Então, as pessoas, elas deixam muitas vezes as empresas porque elas não suportam os seus líderes. Isso é importante a gente pensar. Quantas pessoas que nós somos líderes, elas vão nos encontrar no dia a dia? Quantas pessoas pensam o seguinte: puxa, eu vou lá encontrar aquele sujeito, aquela pessoa, nossa, eu vou ter que encarar aquela pessoa. Será que isso motiva alguém para nos encontrar quando estamos no papel de líderes? Se as pessoas fogem da gente, é porque não estamos bem passando esse papel adiante. Portanto, o líder é esse gerador, essa interface, esse
essa ligação das pessoas da empresa, né, que estão sob a sua liderança, com a própria empresa. A liderança, para se transformar em lucro, ela requer alguns pontos, algumas etapas. Não é direto. Porque a liderança teoricamente, ela vai mostrar um caminho. O papel de um líder é isso, vai mostrar um caminho e influenciar as pessoas para seguir. Esse é o papel principal, o líder, né? Por isso que ele é o líder, é o que está na frente. Só que, para que ele consiga que essas pessoas sigam naquela direção, ele tem que fazer uma base, que é a base do bem-estar. Ninguém vai estar trabalhando numa equipe se não estiver se sentindo bem. Vejamos o burnout da atualidade. É porque as pessoas entram em crise, elas não querem estar naquele grupo. Obviamente, se elas não têm bem-estar, elas não vão seguir na direção apontada pela liderança. Então, a liderança aponta um caminho e estimula o bem-estar com alguns procedimentos que falamos anteriormente. Com isso, quando as pessoas se sentem bem no local, é notório o engajamento, porque as pessoas gostam de estar ali. Então, as pessoas colocam-se à disposição, elas querem fazer alguma coisa a mais, elas têm ideias, ou seja, ela se coloca com um engajamento maior perante a própria equipe. O engajado é aquela pessoa que que se sente parte de um todo, está engajado. Ele pensa naquilo, ele se sente dono daquilo, ele tem responsabilidade sobre aquilo, ele busca ter ideias sobre aquilo. É a pessoa engajada. Mas essa pessoa engajada, ela está se sentindo bem. Quem não estiver se sentindo bem não consegue se engajar. As coisas são juntas. E quando ela está engajada, que nós chamamos aqui no slide como ignição, né? Vai fazer a ligação, o líder deverá dar a essas pessoas um entrosamento tal para que elas possam performar. Então, não é só estar engajado, todo mundo engajado, está todo mundo engajado batendo cabeça, não. As pessoas podem estar engajadas, mas sem direção. Elas podem estar engajadas, mas não se entenderem. Então, o líder tem que, além de promover o engajamento, ele tem que ter uma organização tal, tamanha, que faça com que as pessoas trabalhem juntas para uma produtividade maior. Quando isso acontece, ou seja, o líder transforma o grupo numa questão de bem-estar. Há um engajamento de todos. E esse engajamento é de forma organizada, planejada, medida, apontada para onde ir, com as metas, tudo bem delineado, há uma lucratividade maior. É uma consequência. Então, a liderança ele tem um papel muito importante na lucratividade, mas não é uma coisa direta. Às vezes, a pessoa ela simplesmente acha que contratar alguém que tem um perfil de liderança vai resolver o problema de um local. Não vai resolver. Ele precisa ter alguns ingredientes que são importantes. Ele tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas, ele tem que se preocupar com o engajamento das pessoas. Há um tempo atrás, falava-se muito da liderança situacional vinculada à situação das pessoas, né? Em que envolve o apoiar e o direcionar as pessoas. Percebam que esses dois ingredientes têm a ver com o grau de maturidade do profissional. O quanto este profissional é maduro em termos de conhecimento das coisas, das suas atividades, e o quanto ele é maduro para suportar as lutas, as dificuldades da própria atividade, porque existem dificuldades naturais. O bem-estar que nós estamos falando aqui não é uma alegria, não é isso. Bem-estar é a pessoa estar se sentindo participando de uma situação. É nesse sentido. Portanto, quando a pessoa, o líder, ele vê cada uma das pessoas
nas suas condições de maturidade, ele deverá dosar esse apoio e esse direcionamento para cada um deles, para poder promover o bem-estar e promover o engajamento. Em muitos casos, a pessoa pode ser conhecedora profunda de uma atividade, mas emocionalmente ela é muito abalável, ela não é tranquila. Nesse momento, o líder deverá ter este cuidado do apoio para que o bem-estar da pessoa seja atendido naquela questão do seu desequilíbrio. Em outros momentos, é a insegurança. O sujeito não sabe muita coisa, ele é até tranquilo emocionalmente, mas não sabe muita coisa. Então, o líder deverá saber direcioná-lo para adquirir os conhecimentos e as experiências necessárias para poder se sentir bem. E a partir daí vem o engajamento e, naturalmente, a performance, se esse líder é bom, e, por consequência de tudo, nós chegamos à questão da lucratividade. Daí, os 4 pilares da liderança que promovem a felicidade. A segurança. A pessoa tem que estar segura emocionalmente na equipe que está atuando. Ela tem que se sentir parte. Ela tem que se sentir amada, vamos dizer assim. Uma pessoa importante, considerada. Ninguém gosta de trabalhar num lugar que ninguém considera a pessoa fala, ninguém ouve, ninguém dá ouvidos. É horrível isso. Então, a pessoa tem que ter segurança. E essa segurança, ela é promovida pela postura do líder. Se a pessoa tem essa dificuldade, o líder que deverá fazer com que ela se sinta segura. Aquele negócio de uma criança que está com medo, a pessoa pega nas mãos, né? Os pais pegam nas mãos para atravessar a criança, ela está com medo. O líder, nas devidas proporções, deverá muitas vezes segurar nas mãos dessa pessoa, para que a pessoa se sinta segura. Se ela tem dificuldades de alguma coisa, o líder deverá conversar com ela. O que está acontecendo? Por que você tem medo de falar? Por que você não gosta de arriscar? O que está faltando para você? Isso é uma conversa que a liderança deverá ter com seus subordinados para ajudar a pessoa se ela se sente insegura. Com isso, ela passa a ser reconhecida. Quem não gosta de ser chamado pelo nome? Quando você chega num lugar, as pessoas falam do seu nome, ou seja, eu fui reconhecido naquele local. Eu existo, né? A pessoa passa a existir. Neste caso da liderança, ele deverá reconhecer todo mundo. Por isso que se fala muito do feedback individualizado. Você fazer essa atividade com cada um, porque a pessoa vai se sentir reconhecida individualmente pelo olhar do líder. Ele vai tentar traçar um plano de desenvolvimento para a pessoa, ele vai tentar ajudar a pessoa, ou seja, a pessoa vai ficar se sentindo acolhida, ou seja, reconhecida. E isso bate lá com o desenvolvimento. Será que o líder, ele avalia os seus funcionários, seus colaboradores, individualmente nas suas necessidades de desenvolvimento? Não basta darmos treinamento, né? Porque, em muitos casos, a pessoa fala assim, eu coloquei as pessoas para fazerem certos treinamentos. Tudo bem, isso é importante. Mas será que é só esses treinamentos que desenvolvem as pessoas? Será que a pessoa não precisa fazer certas atividades para aprender? Ela pode fazer um treinamento, mas, em muitos casos, você pode colocar esse indivíduo junto com outro para que ele possa adquirir uma certa experiência. Pode pedir uma coisa que seja mais ou menos fora do seu escopo de trabalho para que ele possa aprender. Ou seja, a pessoa pensa assim, o meu líder está me desenvolvendo. E, com isso, quanto mais ele se percebe, ele se sente reconhecido, ele se sente seguro, mais ele se sente pertencendo a um grupo. O que nós chamamos de liderança humanizada. A liderança humanizada é que considera as pessoas humanas, né? No passado, as pessoas eram um código, um número, em que elas deveriam performar, elas deveriam simplesmente produzir. As pessoas não estavam preocupadas com o sentimento, com as emoções das pessoas.
Elas recebiam um salário, então elas eram obrigadas a fazer. Mas quando hoje partimos para a liderança humanizada, sabemos que as questões internas da saúde mental interferem profundamente nos resultados daquela pessoa e, por consequência, nos resultados da própria empresa. Por isso que a nossa liderança deverá ser chamada de humanizada. A preocupação física com os indivíduos, com as condições físicas, né, estruturais, com as condições mentais das pessoas, como é que as pessoas estão na vida, né, mental, e também com a sua vida emocional. Pessoas permanecem onde se sentem valorizadas. É assim que nós fazemos conosco, e as pessoas também. Deste modo, o custo invisível da má liderança pode ser muito grande. As empresas investem muito na liderança. Só que elas, em muitos casos, não avaliam os líderes. Elas investem na liderança, mas não avaliam se aquele investimento surtiu algum tipo de efeito, se os seus líderes verdadeiramente têm um comportamento de líder, porque, em muitos casos, o líder é um título. Quem é o líder da equipe? É um título. Mas o comportamento de liderança, às vezes, até é de outro da própria equipe. Certo? Porque liderança não é um título, é um comportamento, é uma forma de lidar com as pessoas. É algo que a gente desenvolve e não desenvolve sem fim. É uma coisa que sempre nós estamos no caminho do desenvolvimento, porque o líder trabalha com pessoas, e cada uma das pessoas é um universo de possibilidades e diferenças. Por isso, vejamos aqui prejuízos visíveis no balanço financeiro. Já acontece isso de forma contábil. A questão da rotatividade, que é um drama para as grandes empresas, principalmente as empresas do varejo, que a rotatividade é enorme, é muito grande. Então, isso gera um prejuízo muito grande. O presenteísmo, que é aquela questão que as pessoas estão ali de corpo, mas não estão ali mentalmente, emocionalmente. Sabe aqueles momentos em que nós vamos num lugar em que as pessoas depois nos perguntam o que nós vimos e nós falamos que nós não vimos nada? Nós só passamos por ali. Ah, eu estive lá, mas e o que aconteceu? A gente nem lembra. A gente assistiu um show e não lembra de nada. Um filme, a gente pergunta, como é que você foi o filme? Foi ótimo. Aí, me conta o filme, você não sabe nem contar o filme, então você não percebeu, não prestou atenção. O presenteísmo é exatamente isso. As pessoas, quando elas não gostam de ir para um lugar, elas vão lá só para cumprir uma obrigação. Por isso, é um problema muito sério, porque parece que a pessoa está trabalhando, mas elas só não estão produzindo, elas estão ali, cumprindo o horário, mas não estão trabalhando. Obviamente que isso gera um prejuízo para a empresa. O absenteísmo, em que as pessoas justificam tudo para não irem trabalhar. Elas adoram quando acontece um fato. Elas já sentem felizes quando elas podem não ir no trabalho. Percebam que o engajamento, as coisas são ligadas. A pessoa que usa do absenteísmo, ela não está engajada, ela não está preocupada. E, obviamente, que isso gera uma sobrecarga para os demais pessoas da equipe. Por isso que é muito importante esse indicador. Os conflitos internos. Será que as regras dentro da equipe são claras? Basta quando tem que haver uma promoção dentro de uma empresa. Aí que nós vamos perceber os conflitos, porque as pessoas não sabem. Normalmente as pessoas falam, agora chegou minha vez, né? A pessoa está ali, agora chegou minha vez. Aí contrata alguém de fora. Aí a pessoa fica pensando, mas eu sou uma pessoa tão boa, sempre tive boas avaliações dentro da equipe, tudo mais, eu sou uma pessoa participativa, e, de repente, quando surge uma oportunidade de vaga, contrata alguém de fora.
isso não é incomum, acontece muito. E, nesses momentos, nós percebemos que as regras do jogo não são claras, as pessoas não sabem o que vai acontecer com elas depois. Como é que vai ser o desenvolvimento delas profissional? Reparem que muitos deixam a empresa porque não conseguem perceber o futuro na própria empresa. Elas, elas investem nelas mesmas, mas elas começam, para onde eu vou a partir daqui? Ah, eu tenho que chegar aqui. E daqui eu vou para onde? Aí a pessoa vê nebuloso isso. Ela percebe que aquele lugar ela nunca vai chegar. Então ela se desmotiva e ela larga a empresa por causa disso. E os conflitos são muitos, por causa exatamente de uma falta de clareza interna. As pessoas ficam disputando as coisas. Elas querem ganhar mais do que o outro. Então, elas preferem o confronto ao invés do compartilhar das informações. Então, os conflitos dentro da equipe retrata a liderança. Nós estamos falando de liderança, tá? Tudo isso aqui é um retrato do líder. A pessoa que não quer ir trabalhar é retrato do líder. A pessoa que está presente e não está trabalhando é retrato do líder. A alta rotatividade, podem ter certeza que é o retrato da liderança. Baixo desempenho, isso tudo gera um baixo desempenho. Perda de talentos, pessoas saem hoje no mercado de trabalho em que valoriza-se tanto o conhecimento das pessoas, então as pessoas começam a galgar outros cargos em outras empresas. É dessa maneira que as pessoas muitas vezes crescem profissionalmente, só mudando de empresa. Elas saem daqui, vão para outra, com um cargo melhor e assim sucessivamente. Percebam que se a nossa empresa ela não dá esta oportunidade para o funcionário, ele vai buscar fora. É uma consequência natural. Então, isso é um custo invisível da má liderança. O líder ele pode se deparar com as regras internas da empresa que dificultam, muitas vezes, a retenção das pessoas. Mas ele vai simbolizar de uma coisa positiva. Em muitos casos, as pessoas se mantêm numa equipe por causa da liderança. Se existe algum tipo de problema para acontecer, e as pessoas gostam dos seus líderes, eles avisam o líder. Mas se eles não gostam do líder, eles não estão preocupados com o sucesso. Eles não estão preocupados com o lucro, porque eles sabem que o primeiro a cair é o próprio líder. Então, eles preferem puxar o tapete do líder para poderem ser promovidos do que colaborarem com o próprio crescimento dentro de uma equipe. É um custo invisível muito grande. Por isso, o paradigma da liderança saiu de um ponto que era o gestor obsoleto para um líder moderno. Foco em controle e microgerenciamento, passando agora para o foco em potencial e autonomia. Vejamos que é uma coisa de percepção. O líder tem que perceber como as pessoas são. O líder anterior, nós estamos falando como se isso ainda não existisse, né? Mas existem líderes dessa maneira ainda, tá? Dessa forma mesmo. Mede apenas tarefas e horas. É um controlador. O outro não, constrói relacionamentos e confiança. Com essa questão de trabalho em casa, né? Que muitas empresas têm, tem que ter muita confiança. Apesar de existirem controles tecnológicos, mas tem que haver confiança. Se a pessoa não estiver engajada, ela em casa ela não vai trabalhar, ela não vai se preocupar em trabalhar tanto. Então, isso é um problema da atualidade. Gera esgotamento, burnout e o presenteísmo. Esgota a cabeça das pessoas. Porque as pessoas, ninguém gosta de ser controlado dessa maneira, como se fosse uma máquina. Hoje não, gera energia, pertencimento e motivação o líder moderno. Foca em resultados transacionais de curto prazo. Hoje não, o líder moderno, ele foca em sustentabilidade e legado a longo prazo. Ou seja, ele se preocupa com que a empresa se perpetue no tempo.
para que as pessoas possam se sentir bem e também passam a agregar nesse processo de lucratividade. O líder moderno não controla pessoas, ele potencializa pessoas. Então, é bem mais amplo. Se estamos ainda só no controle, deveremos observar isso. Deste modo, o novo papel do líder: desenvolver pessoas, inspirar essas pessoas. Inspirar não é simples, não. Para inspirarmos alguém, as pessoas têm que nos ver como uma autoridade, como alguém que ela se espelha, ela olha, puxa vida, a pessoa me inspira, né? Isso é importante. Basta lembrar, cada um de nós, se alguém que nos inspira, ou nos inspirou, né, a sermos o que somos hoje. Isso é importante. Se ninguém nos inspirou, é porque nós só tivemos líderes de controladores. Mas é importante observarmos se alguém nos inspirou e hoje observarmos se nós conseguimos, de alguma maneira, nem tudo, né, logicamente, nós inspiramos alguém em alguma coisa. Construir uma cultura. O líder, ele é o representante maior da empresa na sua equipe. Portanto, a cultura da organização tem que ser expressa por este líder. Os valores, os objetivos, tudo aquilo que envolve a cultura, o líder tem que incorporar. Se ele não incorporou a cultura, obviamente que os seus liderados também não vão incorporar. Fortalece os relacionamentos. Hoje é o mundo dos relacionamentos. As coisas estão ligadas aos relacionamentos. Por isso, a liderança tem que se preocupar. E com tudo isso, com esses fatores, né, ele vai gerar, consequentemente, resultado. O motor da extraordinariedade, ou seja, o ciclo em fio de lucratividade. A liderança dá vida à cultura. Ele representa a cultura. E as pessoas transformam tudo isso em resultados. Porque essa cultura cria o ambiente. Ele dá vida, essa cultura está no ambiente e essa cultura gera resultado. Que tipo de líder, para irmos caminhando aqui para o final, que tipo de líder estou me tornando? Minha liderança gera energia ou esgotamento? Importante pensarmos nisso. Quando falamos de liderança, basta pensar nisso. Quando vamos falar, se alguém pedir para nós falarmos assim, fale um pouquinho aí sobre o tema liderança. A forma como nós falamos, nós já nos encaixamos nisso tudo aqui. Se falarmos simplesmente de processo, de planejamento, se ficarmos só nessa conversa, a gente tem que mexer um pouquinho. Mas se pensarmos um pouquinho mais no bem-estar das pessoas, olharmos com esse viés da percepção, a gente já está caminhando para uma liderança mais moderna. Basta falarmos do assunto para nos encaixarmos aonde nós estamos, tá? Para sabermos onde nós estamos. Minha equipe cresce ou apenas trabalha? Está trabalhando, ela vai esgotar. Ela tem que crescer. Que legado estou construindo diariamente? Importante pensarmos sobre isso, né? Empresas lucrativas têm processos eficientes. Empresas extraordinárias têm líderes que inspiram as pessoas a entregarem o seu melhor. Numa conversa simples com alguém, quando a gente fala de empresas, a gente vê a forma da pessoa liderar. E a gente entende por que a pessoa não lidera ninguém também. Também. Em uns 5 minutos, nós podemos conversar com alguém. A gente percebe que essa pessoa aqui, ela não lidera ninguém. Ela está sendo liderada por alguém. Ou ela tem potencial para ser líder. É a maneira como a pessoa pensa, porque isso é uma forma de pensar. Se a pessoa ainda não tem esse formato, essa maneira de pensar, ela deverá buscar, porque dá para buscar. Isso a gente aprende, liderança a gente aprende, tá? A gente desenvolve. Não é coisa nata, a pessoa nasceu, não. Ela tem características que facilitam, mas a pessoa desenvolve a sua própria liderança.
Tem pessoas que têm maiores dificuldades para isso do que outras, mas é algo que se desenvolve. Mas não se desenvolve num treinamento de 40 horas, não, tá? Isso aí é utopia. Esses treinamentos aí, utopia total. Talvez se a pessoa fizer 40 vezes 40 horas, aí ele pode se tornar, mas se fizer uma vez só, não vai conseguir. Liderança gera felicidade, que gera o engajamento e gera o resultado. Esse aqui é o nosso resultado do Enfio, que nós participamos nesse terceiro. É um comparativo. Vejamos que sempre colocaremos uma coluna do anterior com a do atual. O que parece é o seguinte, os números eles mexem muito pouco, mas isso tem uma razão de ser, porque nós não mudamos repentinamente. A nossa mudança ela é gradativa. Como somos nós mesmos e alguns a mais que estão participando do próprio do índice, esses números não vão mudar totalmente. Isso é aos poucos. Ainda bem que é assim, né? Porque se estivéssemos com os números altíssimos aqui, falamos, nossa, chegamos lá nos números altíssimos. Não, não é isso, não. Vai ser gradativo mesmo. E vai, sobe e desce até irmos concretizando isso dentro de nós. Então, esse é o nosso resultado atual. Participem para que esses números possam se modificar aos poucos. Estamos caminhando, então, aqui para o final. Termômetro da felicidade organizacional. O futuro da gestão de pessoas já chegou, está aqui, e nós precisamos trabalhar nisso, nós precisamos atuar nisso, é importante. É uma mudança de paradigma do mundo, das empresas que estão inseridas no mundo, e precisamos participar. Então, esse termômetro da felicidade organizacional é uma contribuição da metodologia FIO para nortear o caminho das empresas para melhorarem o bem-estar dos seus colaboradores e terem um norte a seguir para poderem fazer ações corretivas que aumentem a lucratividade. E com relação à liderança, em particular, ela precisa, de fato, desenvolver essa capacidade de liderar nos tempos modernos. Estamos nos tempos modernos, em muitos casos, com a cabeça dos tempos antigos, fazendo as mesmas coisas, porque alegamos os mesmos problemas. Não conseguimos, em muitos casos, mudar o enfoque, mudar a nossa visão, a nossa percepção. Achamos que já sabemos muitas coisas, mas quando percebemos que precisamos saber tantas outras coisas com relação aos seres humanos, a gente começa a notar que a nossa liderança ainda está bastante deficitária em alguns aspectos que serão importantes para estimularmos esta felicidade nos colaboradores. Se alguém quiser, desejar, nós estamos colocando aqui um QR Code, né? Um grupo nosso, para que as pessoas possam acessar-nos e marcar uma conversa conosco para a gente trocar uma ideia, explicar nos detalhes o que a nossa metodologia tem a oferecer para a sua empresa. Estamos à disposição de vocês. Uau, quanto conteúdo incrível, Pedro. Obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente tantas informações e de uma visão ampla, de uma forma diferenciada. Eu falo que o conteúdo ele está solto por aí. E é muito difícil encontrar um profissional que consegue reunir essas pontas, né, unir essas pontas da forma que você fez, e você sempre faz e traz para nós aqui, de uma forma simples e direcionada, que também não fica, você não fala de assuntos que não têm solução. Então, eu acho que para a gente fechar realmente aqui com chave de ouro, a mensagem que a gente quer deixar para quem vai nos assistir é justamente essa. Nós sabemos dos desafios que esses líderes enfrentam diariamente, nós sabemos os desafios das empresas, desses profissionais que
todos os dias eles vão trabalhar em busca de melhorar a vida de alguém, né? Seja da sua família, seja no ambiente de trabalho, seja na sua rotina ali, as pessoas que estão vinculadas. Então, é tudo sobre pessoas. E a metodologia FIO, ela tem esse potencial gigantesco de treinar e desenvolver pessoas. E, principalmente, aqui a gente falou do termômetro da felicidade. Então, antes a felicidade era vista como algo superficial, algo irrelevante, em alguns momentos até tratados como frescura, né? Ah, essa pessoa está com frescura. E hoje a gente sabe que o impacto disso nos números da empresa, na cultura da empresa, no ambiente, no clima da empresa. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da metodologia FIO, do termômetro, escaneia o QR Code, fala com a gente no WhatsApp, a gente marca uma reunião individualizada, personalizada, de acordo com o cenário de cada empresa, porque cada empresa tem um cenário diferente. Então, a gente tem esse cuidado, esse zelo aqui, e agradecer mais uma vez, né, a participação e o tempo de vocês que vão assistir aqui essa gravação. E é isso. Mês que vem temos a nossa quarta edição, gente. Quarta edição, fiquem ligadinhos aí. Nós vamos compartilhar assim que tiver liberado para fazer as inscrições. Aproveita também para compartilhar esse conteúdo com alguém que faça sentido, com empresas que precisam de nós, precisam conhecer a metodologia FIO. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada e até breve. Até a próxima edição. Até a próxima Tchau, edição. tchau. Tchau.